Falar sobre o medo é uma das coisas mais complexas, né? Porque desde quando o homem existe, o medo sempre o acompanhou, né? E o medo, ele sempre serviu para o homem como uma espécie de aviso, né? Visto que no período, né, do Neolítico, né, o homem não conhecia praticamente nada, não tinha eletricidade, não tinha nada, né? E o medo era uma chave, vamos dizer assim, para que o homem pudesse se guiar. Porque como ele não conhecia, né, a natureza à primeira vista, então todas as sensações que ele tinha sobre a natureza lhe davam uma espécie de aviso. Um exemplo, ele andando para caçar, né? Então ele vê os matos, né, se mexendo. Então havia a possibilidade de ser duas coisas, né? Ou ser um caçador, um animal andando pelo mato, um carnívoro, vamos dizer assim, um leão, uma onça, né? Ou poderia ser o vento. Então a probabilidade dele ser salvo ou não era 50%. Então ele teria uma possibilidade de 50% ter sido enganado pelo próprio sentimento de medo ou ter sido atacado e ser devorado por um animal e morto, né? E o medo sempre fez parte do ser humano e o caminhou, né, na sua trajetória, na sua existência. E há uma diferença muito grande, por exemplo, entre pânico, medo e fobia, né? O medo é um estado muito mais alerta, né? Sabe, você está de sobressalto, não sabe o que vai acontecer muito bem, você fica em estado de alerta. E o medo, ele pode fazer você ou avançar ou recuar, né? O pavor, né, ou o pânico, está ligado mais a uma espécie de onde o ser humano não sabe se localizar geograficamente, vamos dizer assim. Ou então até é perdido mentalmente, sabe? Quando você não sabe o que fazer, você fica perdido. Mesmo num lugar conhecido, mas você tem uma situação do qual que você não sabe lidar, mentalmente você se sente perdido. E a mesma coisa também o homem na floresta. Quando ele fica perdido, né, ele não sabe o que fazer, então ele entra no estado de pânico. Não tem um ponto de referência. Então o pânico ele sempre age em um estado sem referência. Inclusive a palavra pânico veio do deus Pan, né, que era o deus dos bosques e das florestas, com o qual eles mesmos se deliciavam, né, ao deixar os seus adeptos nesse estado. Interessante que, por exemplo, a palavra medo, né, a palavra medo ela deriva de Deimos, né? E Deimos ele era filho de Afrodite com Áries, que era a deusa do amor e o deus da guerra. Então tinha o Deimos e o Phobos, o medo e o pânico. Enquanto que o medo é um estado de alerta, o pânico lhe deixa sem referencial. Então, na cultura grega, isso acontecia muito, entre a guerra, né, dentro da própria Grécia, entre os gregos e os espartanos, né? E uma coisa interessante, o que faz uma pessoa perder a guerra? É enfrentar a guerra sem nenhuma informação ou você ter uma informação acerca do país que vai te invadir? Por exemplo, se vai ter uma guerra entre o Brasil e os Estados Unidos e você está tendo uma informação de que os Estados Unidos vai atacar o Brasil, que sensação você tem? Você é desestruturado psicologicamente. Você já não tem mais o medo, você tem o pavor. E isso já é a chave para ser derrotado. Então, tanto Deimos quanto Phobos, né, assim acreditavam os gregos,
que os deuses falavam em seus corações. O coração era a morada dos deuses. O sentimento que o grego sentia era uma característica particular de cada deus. Se você deseja ardentemente, né, você está com Afrodite no seu coração. Né? Você está com um desejo. Se você está excitado por alguém, você está com Eros. Se você está com medo de alguém, você está com Deimos e Phobos. Se você está com medo. Então, essa era a informação que eles tinham, né, acerca da guerra. O mais interessante é saber que o medo ele pode nos trazer até mesmo 3 informações. Tem o fato e a informação sobre o fato. O que vai lhe dar mais medo? Você enfrentar uma pessoa ou você já saber da informação da pessoa com que você vai enfrentar? Ou então vai mesmo conversar. Por exemplo, você sabe jogar você é bom em software, né? Você sabe mexer em computador, mas aí você sabe que você vai se encontrar com Steve Jobs, né? Ou Bill Gates. Que sensação você vai ter? Com certeza irá ficar alegre, mas vai ficar meio apavorado. Por quê? Porque como ele é uma pessoa que tem mais informação que você vai se sentir desorientado e não vai saber o que falar para poder engendrar uma boa conversa. Então, no pavor, você se cala, né? Você se desestrutura mentalmente. No medo, você fica centrado. Agora, a consequência de você conversar com, né, Bill Gates ou Steve Jobs, qual seria? Você ficaria excitado, mas também você ficaria apavorado. É a mesma coisa, por exemplo, das pessoas que elas têm medo. Muitas vezes as pessoas têm medo de andar de avião pela simples sensação de que o avião sofrerá uma queda. Muitas vezes a pessoa não gosta de andar de barco pela simples sensação que o barco vai afundar. Por que isso acontece? Porque tivemos diversas informações de barcos que afundaram. Por exemplo, o Titanic. Né? Imagina quando aconteceu o Titanic. Então, quando aqueles grandes navios, né, vamos dizer assim, né, iriam lançar os oceanos, as pessoas ficaram com medo, ficaram apavoradas, né? Então, o medo é aquela coisa que você está com o pé atrás, né? E o pânico é aquele que quando você perde totalmente as estruturas. Então, a informação que você tem sobre um determinado fato que você irá enfrentar, né? E uma pessoa te fala, você está com vontade de estudar, ou praticar uma arte marcial, ou se lançar em algo novo. Aí uma pessoa pega e te fala assim, meu, não faça isso. Você é louco. Meu, a minha mãe fez, quebrou a cara. Meu amigo fez, quebrou a cara. Eu fiz, quebrou a cara. Aí muitas vezes, se você guiar por essa informação, você não vai ter medo. Você pode ter pavor, dependendo do qual o seu estado psíquico também, né? Muitas coisas até mesmo entram em voga. Mas o interessante é que se você deixar viver por essa informação, você está se alimentando da informação de um terceiro. Não foi você que experienciou isso. Então, muitas vezes, a informação ela é encarregada ela está totalmente carregada de medo. O medo é uma informação que uma pessoa lhe passa. É um estado mental que o outro lhe passa. E se isso somar o estado, né, trágico que a pessoa passou, e com a sua ignorância acerca do fato que você vai passar, porque você está disposto, você pode ficar com mais medo. Então, o medo, muitas vezes, ele gera uma espécie de camada. Por exemplo, tem o medo e tem o pavor, né? E a fobia já seria um estado de aversão, né? A aracnofobia, medo, né? Pavor de aranha, né? Tem a aversão, agarofobia, pavor de lugar aberto. Então o medo ele vai criando essas espécies de camadas. Mas por que ele vai criando? Porque a gente sempre vai se basear
não no ato que você vai enfrentar, mas você está se baseando na informação que você tem sobre o medo. Aí você tem o medo e você tem medo do seu próprio medo. Então o medo ele vai te dar um estado de quê? Totalmente gélido, né? Mas o medo mantém você centrado, mas com o pé atrás. O pavor te desestrutura, você vai ficar perdido mentalmente, você não tem nenhuma orientação. Muitas vezes as pessoas também pensam que o medo é desassociado da coragem, mas há uma diferença muito grande, porque a palavra coragem, né, ela vem do grego cardia, né? Então, por exemplo, a palavra coração vem do grego cardia, né? E do latim cor. Então, quando eu falo bem assim, você tem coração, o que né, assim, significa? Um exemplo, né? A palavra coração, né, ela anda muito ao lado da palavra coragem. Se você tem coragem, né, quer dizer que você tem coração, você lutou com o coração. Então a coragem, ela é brigar com o coração. Ela está lutando, a coragem, na verdade, ela está lutando não contra o inimigo, né? Não contra o ato, a situação que irá enfrentar. A coragem que você tem, na verdade, ela está lutando contra o próprio medo que você sente. A coragem é lutar contra a própria sensação de medo. Eu vou independente da sensação que eu estou sentindo. Então, muitas vezes, coragem não é ausência de medo. É enfrentar uma realidade mesmo estando com medo, né? Então, o medo, muitas vezes, ele pode servir até mesmo de combustível, né? Por quê? Porque é algo inteiramente desconhecido, né? Porque o medo ele sempre se abarca no universo do desconhecido. Sempre. A pessoa não conhece a noite e tem medo. E a pessoa vai te passar informação à noite, é perigoso. Mas aquela pessoa que vivencia todo dia à noite, a pessoa já não sente medo porque ela está em comunhão com a noite. Então, o medo ele está sempre vinculado ao desconhecido. E a coragem, né, não é a ausência de medo, é lutar mesmo estando com medo. Porque no final, né, da situação assim, o nosso inimigo nem sempre são as pessoas, mas sim o nosso próprio medo, né? O medo não está fora de nós, está dentro, né? Há uma frase de Jung que fala bem assim: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Por que desperta? Porque você conhece o seu próprio medo e você tem que lutar contra o seu próprio medo para poder superar. A outra pessoa é apenas mais um obstáculo que você irá enfrentar, né, na sua vida. É apenas mais um obstáculo, sabe? Que depois de um tempo vai se tornar passado, mas o seu medo é o que sempre vai permanecer. Perdendo o medo já de uma informação, que ela se torna irrelevante, você vai enfrentar outro medo. E a partir do outro medo você vai ter que lutar. Você vai ter que ter coragem e lutar contra esse próprio medo para poder se vencer. A nossa maior luta é estritamente mental.